Notas introdutórias de direitos reais. Origem, conceito e denominação. Olá! Nesta aula, nós vamos falar sobre a origem, o conceito e a denominação dos direitos reais. Além disso, nós vamos também aprender sobre a natureza jurídica e o objeto dos direitos reais. Pela etimologia da palavra, já é possível nós percebermos a origem dessa matéria. Res significa coisa, portanto, direitos reais é o direito que protege as coisas. Ele se trata do poder ou do domínio de uma pessoa no exercício sobre uma determinada coisa ou bem. A origem dos direitos reais remonta a um período em que o ordenamento jurídico buscava a proteção de certos direitos subjetivos perante os terceiros, por exemplo, como uma forma de harmonizar a convivência social. O vínculo entre as pessoas e as coisas sempre foi muito útil para o Estado, na medida em que é esse vínculo que mantém equilibrada a sociedade. A orientação política do Estado determina o âmbito de proteção dos direitos reais e cabe à lei criar, ampliar ou até mesmo restringir o direito subjetivo do homem sobre uma determinada coisa. Assim, nós podemos afirmar que o direito real é um segmento do estudo do direito que organiza, com uma base legal, os relacionamentos humanos que são referentes aos bens passíveis de apropriação. É uma relação de uma pessoa com uma coisa. Importante que fique claro isso, porque não se trata de relação de uma pessoa com outra pessoa, como acontece nos direitos pessoais, também chamados de direitos das obrigações. Como explicam os autores Galiano e Pamplona Filho, o direito das coisas ou os direitos reais, como ramificação do direito civil, consistem em um conjunto de princípios e normas regentes da relação jurídica referente às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem segundo uma finalidade social. Por outro lado, num sentido mais estrito, nós podemos mencionar a expressão direitos reais, e aqui propositalmente com um D minúsculo, e nós vamos estar falando especificamente de direitos subjetivos que são vinculados a essa relação real. E esses direitos, eles estão elencados, previstos no artigo 1225 do Código Civil. Por exemplo, direito de propriedade, direito real de usufruto, direito real de servidão e todos os outros. O Código Civil, ele não apresenta uma definição expressa de bens ou de coisas. Porém, na literatura jurídica, entende-se por bens tudo aquilo que possa nos propiciar utilidade. E nesse sentido, o termo bem é considerado um gênero, enquanto a coisa é a espécie desse gênero bem. Por exemplo, o ar e o universo são considerados bens, porque eles nos oferecem utilidade, mas eles não são apropriáveis. Já as coisas são bens que nós podemos nos apropriar, por exemplo, um imóvel. O autor Carlos Roberto Gonçalves explica que bens são coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. Somente interessam ao direito coisas suscetíveis de apropriação exclusiva pelo homem, sobre as quais possa existir um vínculo jurídico, que é o domínio. As que existem em abundância no universo, como o ar atmosférico e a água dos oceanos, por exemplo, deixam de ser bens em sentido jurídico. O artigo 1225 do Código Civil apresenta, então, esse rol taxativo de quais são os direitos reais previstos no ordenamento jurídico brasileiro. São considerados direitos reais pelo nosso ordenamento jurídico a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso, o direito de laje e os direitos que são oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às entidades delegadas e à respectiva seção
e promessa de cessão. Somente bens passíveis de apropriação podem ser objeto dos direitos reais ou do direito das coisas. O estudo dos direitos reais se concentra nas relações que ligam as pessoas a determinadas coisas que podem ser apropriadas por elas, ou seja, aquelas que lhes pertencem. Natureza jurídica e objeto. Para os autores Galiano e Pamplona Filho, os direitos reais têm por objeto o estudo das coisas, que são entendidos como os bens que podem ser objeto de apropriação. Para se configurar um direito real, a pessoa deve ter a capacidade de exercer um poderio, um senhorio, um poder imediato sobre a coisa, especificamente sobre o bem, que são espécies de coisas passíveis de apropriação. O objeto do direito real, ele deve ser individualizado desde o seu nascedouro. Somente a completa individualização do objeto permite a sua perseguição pelo exercício do chamado direito de sequela, que possibilita a busca e a reivindicação daquele bem. O direito de sequela é justamente o que garante o direito de reivindicar a coisa, seja de quem a detenha, porque o direito real é oponível em relação a todos. O autor Carlos Roberto Gonçalves nos diz que os direitos reais se exercem erga omnes, ou seja, contra todos, que devem abster-se de molestar o titular. Surge daí o direito de sequela ou ius persequendi, isto é, de perseguir a coisa e de reivindicá-la em poder de quem quer que seja, é uma ação real, bem como o ius preferendi, ou o direito de preferência. Esse mesmo autor diz ainda sobre a importância de apresentar as distinções entre direitos reais e direitos pessoais, que são aqueles próprios das obrigações. E por que fazer esse movimento de diferenciação? O direito das coisas, como nós já comentamos, ele trata das relações jurídicas que são concernentes aos bens corpóreos, suscetíveis de apropriação pelo homem. Se incluem no âmbito desses direitos somente os direitos reais. Portanto, é importante nós estabelecermos a distinção entre esses direitos reais e os direitos chamados pessoais, para delimitar e para precisar o objeto do direito das coisas. Destacam-se as diferenças para fins de delimitar e esclarecer o objeto dos direitos reais, começando pelas características dos próprios direitos reais, que são diferentes das características dos direitos pessoais. Os direitos reais são exercidos por uma pessoa em relação à coisa. São oponíveis erga omnes, estão previstos em lei e são arrolados no artigo 1225 por um rol taxativo, também chamado numerus clausus. São passíveis de aquisição por uso capião, são imprescritíveis em regra e geram direito de sequela. Já os direitos pessoais, que também podem ser chamados de direitos obrigacionais ou direitos das obrigações, têm como características o fato de que o seu objeto é uma relação humana, uma relação entre pessoas. Esses direitos são oponíveis inter partes, são ilimitados, não são passíveis de uso capião, prescrevem em no máximo 10 anos e não geram direito de sequela. Os direitos reais, eles são exercidos em relação à coisa, ao bem que pertence a uma pessoa, ou seja, se trata de uma relação entre pessoa e coisa. Esses direitos são oponíveis erga omnes, o que significa dizer que são oponíveis contra todos ou em relação a todos. Assim, se uma pessoa exerce um direito real sobre uma determinada coisa, cabe a todas as outras pessoas respeitarem o exercício desse direito. Também é característica dos direitos reais eles serem apresentados por lei em um rol numerus clausus, ou seja, um rol taxativo, exaustivo, de modo que os direitos reais previstos no artigo 1225 do Código Civil só podem ser acrescentados ou mesmo revogados mediante lei. Além disso, os direitos das coisas podem ser usucapidos.
eles geram o direito de sequela, aquele direito que garante aos titulares sobre determinados bens a proteção e a perseguição do direito da proteção desses bens. E, em regra, os direitos reais são imprescritíveis. Em contrapartida, os direitos pessoais ou direitos das obrigações dizem respeito a essa relação entre pessoas, pessoa e pessoa, uma relação humana, não envolvendo nenhum bem, nenhuma coisa. Quando há bens envolvidos, porventura, nessa relação entre pessoas, esses bens, na verdade, são objetos secundários, porque as obrigações são firmadas entre pessoas. Assim, tem como objeto relações humanas e é oponível interpartes. Significa dizer que os efeitos de uma obrigação são restritos àquelas pessoas envolvidas no ato judicial. Por isso, esses direitos são ilimitados e podem se apresentar de variadas formas. Os direitos das obrigações prescrevem em, no máximo, 10 anos. Não garantem o direito de sequela e não podem ser usucapidos. Para complementar os seus estudos, acesse o QR Code e leia o texto O que é direito de sequela, que explica o conceito de modo detalhado. Para concluir essa aula, é possível afirmar que os direitos reais compõem uma parte muito importante da disciplina Direito Civil e que todos os juristas devem conhecê-la com profundidade, uma vez que cuida do bem de todos. Nesta aula, foi possível para nós aprendermos e compreendermos os pontos mais importantes dos direitos reais, como a denominação, o conceito, a origem, o objeto e a natureza jurídica.